A receita de hoje é uma deliciosa sobremesa chamada de banoffee. Para você que não conhece, garanto que você vai amar, porque é uma combinação de biscoito com doce de leite, banana, merengue e chocolate. Ou seja, é impossível isso não ficar gostoso. Essa é uma receita super tradicional lá na minha família Burgos. A gente faz há muito tempo, só que numa versão não saudável. Então hoje a gente trouxe para vocês em uma versão super saudável e deliciosa. Para começar a nossa receita, a gente vai dividir primeiro 6 ovos. Vamos separar as gemas das claras. As claras vocês vão reservar, que a gente vai utilizar para fazer o merengue lá na frente. E para fazer a massa, a gente vai utilizar apenas as gemas. A gente adiciona 135 gramas de farinha de castanhas. Que inclusive fizemos em casa, que fica super barato. Então é só comprar a castanha e bater no liquidificador. E além disso, você pode utilizar qualquer outra oleaginosa, inclusive amendoim. Então se você tiver um amendoim torrado em casa, que não seja salgado, você só pegar o amendoim, bate esse amendoim, que a farinha fica maravilhosa nessa receita. Pode ser de amêndoa, de amendoim, de nozes. Usem a criatividade, qualquer oleaginosa vale aqui. E olhe, sinceramente, de amendoim deve ficar ainda mais saborosa, viu? Vamos adicionar também 60 gramas de polvilho doce, 80 gramas de farinha de aveia e 1 colher de sopa de açúcar demerara. Vamos misturando então essa massa com um garfo até você ver que você não consegue mais e vai ali com a mãozinha mexendo e fazendo com que aquela massa fique bem homogênea. Como vocês estão vendo, essa massa aí fica bem gostosa de você manusear. A conversão para as medidas caseiras estão todas aqui na descrição. Então, se você não tem a balancinha em casa, vem aqui na descrição que a gente vai estar falando todas as medidas caseiras de toda a receita, ok? Nessa receita de hoje, a gente resolveu fazer em porções menores. Então, a gente utilizou essa forminha aqui, que tem 11 centímetros. Muitas vezes vocês perguntam pra gente os centímetros dessa aqui que a gente utiliza bastante. Aqui tem 17 centímetros. E nessa maior, 25,5. Recapitulando, as quantidades de hoje vão ser 6 unidades dessa, que tem 11 centímetros de diâmetro, ou poderia ser uma dessa grande, que tem 25,5 centímetros de diâmetro, ou você divide as quantidades por 3 e faz essa aqui, que tem 17 centímetros de diâmetro. Voltando para a nossa receita, a gente vai dividir a nossa massa em 6, como vocês estão vendo na imagem. Você vai colocar na forma que já está untada com um pouquinho de manteiga e vai com o dedinho amassando aquela massa. Você vai apertar nos cantinhos para não deixar aquela massa muito grossa e vocês vão ver que fica exatamente na forma, né, de um quiche. Leve a massa para o forno médio por aproximadamente 15 minutinhos. E enquanto isso, a gente vai fazer o nosso doce de leite. Essa é uma réplica da nossa receita de cheesecake de doce de leite, que você clicando aqui em cima, você vai lá conhecer. E aqui a gente fez novamente, só que nesse caso a gente utilizou o açúcar. Vamos adicionar em uma panela 1 litro de leite de vaca, mas se você quiser fazer com leite vegetal em casa, não tem problema, a receita fica deliciosa da mesma forma. Adicionamos 3 colheres de açúcar mascavo, ou pode ser o xilitol, como a gente utilizou na outra receita. Ligue o fogo e assim que der a primeira fervura, você pode adicionar um pouquinho de bicarbonato de sódio. É opcional, aqui a gente só adiciona para poder acelerar o processo. E vamos deixar aquele doce de leite ali reduzindo, então tem que ter um pouco de paciência. Essa receita não tem segredo nenhum, é só ter paciência, continuar mexendo, que ele vai reduzir, vai ficar igualzinho a um doce de leite. No nosso caso, a gente não adicionou tanto açúcar, então se você tiver um paladar um pouco mais doce, pode adicionar um pouquinho mais de açúcar nesse doce de leite. Lembre-se que enquanto você está finalizando o doce de leite, a sua massa já vai estar assada, então tire para não queimar. Deixou reduzir ali seu doce de leite, já está pronto, deixe esfriar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai desenformar os nossos banoffees. Depois que o doce de leite já estiver um pouco frio, você vai adicionar ali uma camada desse doce de leite na nossa massa. Então é a nossa primeira camada não, a segunda camada, né? É a nossa segunda camada do banoffee. Vamos cortar 4 bananas médias em rodelas e aqui a gente adiciona um pouquinho de limão para evitar com que a banana escureça. Então só bota um pouquinho de limão para também não ficar com um sabor muito forte, tá? Vamos adicionar essas bananas no nosso banoffee, então vai fazer uma camadinha ali de banana que dá mais ou menos 40 gramas de banana por banoffee. Reserve o banoffee que a gente vai fazer agora o nosso merengue. Lembra daquelas claras que a gente separou lá no início? Agora é hora de utilizá-las.
Adicionamos as nossas claras, 2 colheres de sopa de açúcar demerara e uma pitada de sal e levamos para a batedeira. E como vocês estão vendo, é bem mais fácil, né, bater na batedeira do que bater na mão, mas se você quiser em casa, boa sorte. Vai ficar nessa consistência enquanto você vira a vasilha e aquela clara não sai, ela já está no ponto. Agora vamos transferir o nosso delicioso merengue com cuidado para o nosso banoffee e vai ficar bem lindo aí como vocês estão vendo nas imagens. E por último vem a camada de chocolate. Então pega um chocolate aí amargo ou algum de sua preferência e vai raspando ele por cima do nosso banoffee, que vai deixar ele assim lindo, maravilhoso, bem gostoso. E esse banoffee você pode consumir na hora, exatamente do jeito que ele está, porque a gente já assou a massa, ele já está bem crocante, bem gostoso. Ou você pode levar para a geladeira e deixar ele firmar um pouquinho mais e ficar mais geladinho, que também fica muito gostoso. E tem a possibilidade de você congelar e comer ali ao longo da semana. É uma sugestão de lanche docinho, para quem gosta mais de doce. Ou você pode consumir em pedaços menores, então dividir aquela forminha em 4 e comer um pedacinho ali depois do almoço, que eu te garanto que fica uma sobremesa deliciosa para você comer no dia a dia. Se você gostou do nosso vídeo, dá aquele like, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente no nacozinha.com.as-nutris, que a gente garante que vai ter muita receita gostosa vindo por aí. Queremos também ver vocês reproduzindo o nosso delicioso banoffee. Aproveita e me conta aqui embaixo se você já conhecia essa receita e como é que você faz aí na sua casa com a sua família.